Olá pessoal, nós vamos começar nosso curso falando um pouco sobre alguns fundamentos básicos matemáticos que vão ser usados durante o decorrer do curso e espero que vocês aproveitem e vamos lá. Bom, vamos começar então falando sobre os números complexos, que, como se sabe, eles são uma extensão dos números reais ordinários. Algumas vezes são chamados de números imaginários, mas a gente deixa essa nomenclatura para uma classe específica dos números complexos. E eles apareceram porque houve uma necessidade de encontrar soluções para essa equação mostrada aqui. X² mais 1 igual a zero, uma equação de segundo grau. E essa equação ela tem como raízes mais ou menos a raiz quadrada de menos 1. Como isso aqui é uma raiz quadrada de um número negativo, não existe no conjunto dos números reais. Então, o famoso matemático Euler, ele criou a notação J ou I, em algumas situações também é chamado de I. A gente vai usar a nomenclatura J como sendo a raiz de menos 1, a raiz quadrada de menos 1. Essa notação permite que a gente, portanto, determine a raiz quadrada de qualquer número negativo. Por quê? Suponha um número negativo menos 4. Então, para a gente encontrar a raiz quadrada desse número, a gente desacopla, digamos assim, o número 4. Então, 4 é igual menos 4 é igual a 4 vezes menos 1. Então, fica a raiz de 4 vezes a raiz de menos 1. Como raiz de menos 1 a gente usa a notação J, e a raiz de 4 tem como soluções mais ou menos 2, então a solução para a raiz de menos 4 seria o número complexo mais ou menos 2j, onde j representa a raiz de menos 1. Então, com essa notação, a gente agora consegue representar números complexos que são a solução para essa raiz. E mais ainda, como a gente vai mostrar, eles vão servir para auxiliar na nossa análise na disciplina. Bom, então, a partir do conjunto dos números complexos, é possível definir algumas operações, que são a álgebra com números complexos, e a gente vai usar uma notação genérica Z como sendo um número complexo representado por esse elemento aqui, A mais JB, onde A e B são números reais e J é a raiz de menos 1, como já foi definido. Então, qualquer número complexo genérico pode ser representado usando esta notação, que é chamada de notação cartesiana. A forma cartesiana de representar o número complexo Z. Como A e B compõem o número Z e B, como a gente está vendo aqui, está sendo multiplicado por J, então B é chamado de a parte imaginária, por conter esse termo J, que é o número imaginário, e A é chamado de a parte real do número Z. Então, A é a parte real e B é a parte imaginária de Z. Então, como eu falei, quando a gente citar agora um número imaginário, a gente vai pensar num número puramente imaginário sem uma parte real ou com a parte real nula. E a gente deixa a notação de número complexo para um número qualquer número representado por essa notação, inclusive um número imaginário puro, que a gente chama. Bom, então, como A e B são duas coordenadas, a gente pode pensar no número Z como sendo um ponto no plano imaginário, um plano complexo. Esse plano complexo ele é formado por um eixo na vertical, que é o eixo imaginário, e um eixo na horizontal, que é o eixo real. Então, qualquer número Z genérico pode ser representado como um ponto nesse plano. No caso desse número específico Z, definido como sendo A mais JB, a projeção do ponto no eixo horizontal me dá a parte real do número Z. E a projeção do ponto no eixo vertical me dá a parte imaginária B. Portanto, qualquer número pode ser representado projetando-se nos eixos imaginário e real o número
que você quer representar, como está mostrado na figura aqui. Bom, eu também posso pensar no número complexo como sendo um vetor. Então, como mostra a figura aqui, ó, nós temos, se eu ligar ou conectar através de uma reta a origem ao ponto, ou ao número complexo que eu quero representar no plano, eu tenho um vetor que forma um ângulo θ com o eixo horizontal, que é o eixo real, e tem uma dimensão r, que a gente chama de módulo ou magnitude do vetor. Então eu agora tenho uma nova representação a partir de dois elementos, que são a magnitude e o ângulo do vetor, e eu posso representar também esse número complexo z como sendo um vetor no plano complexo, cujas coordenadas do vetor são, coordenadas do vetor são r, o módulo, e θ, o ângulo, ou chamado também de fase. Se a gente observar aqui na figura, eu vou desenhá-la para ficar mais claro. Eu posso então definir o eixo, o plano complexo, em que eu vou representar o eixo imaginário por uma notação mais simples chamada IM, de imaginário, e o eixo real por uma notação mais simples de RE. Então eu vou definir um ponto qualquer, Z, que tem como coordenadas cartesianas os valores reais A e B, e eu posso representá-lo também como um vetor com ângulo θ com relação ao eixo real e módulo R. Então, se a gente observar aqui, esse vetor, junto com essas coordenadas, forma um ângulo reto. E como forma um ângulo reto, eu posso então representar o meu número complexo a partir das relações entre os catetos oposto ao ângulo e adjacente ao ângulo. Então, no caso aqui dessa figura, nós temos que o cateto oposto ao ângulo θ é este tamanho aqui, que na verdade é o valor b, que é a parte imaginária do número complexo. E o cateto adjacente ao ângulo seria a parte real do número complexo, no caso representado por A. Então eu tenho que, usando as relações de um triângulo retângulo, o cateto adjacente ele é representado pela hipotenusa, que no caso seria R, o módulo ou a magnitude do vetor, vezes cosseno do ângulo formado com o eixo real. Da mesma forma, o cateto oposto, que é o valor b, que é a parte imaginária, seria R seno de θ. Então, eu posso, tendo as coordenadas essas coordenadas são chamadas de polares, R e θ. De posse das coordenadas polares, R e módulo R e ângulo θ, eu consigo obter as coordenadas cartesianas A e B de um número complexo. Se eu obtiver A e B dessa forma aqui, como o número complexo ele é representado, como a gente já viu, por RA, A mais JB, substituindo esses valores aqui, a gente vai ter R cosseno de θ mais J R seno de θ. E, portanto, eu posso representar esse número como sendo R cosseno de θ mais J seno de θ. E o Euler ele criou uma notação importante que a partir de agora vocês vão utilizar bastante nessa disciplina, que a exponencial, o número de Euler, a base de Euler, elevado a mais ou menos jθ, vai ser igual a cosseno de θ mais ou menos j seno de θ. Então, se eu pegar essa relação aqui, cosseno de θ mais j seno de θ, e utilizar essa relação de Euler, eu vou ter que o número complexo pode ser representado por R, e isso aqui vai ser a exponencial complexa elevada a jθ. Então, esta representação ela é chamada de representação
polar. Então, a representação cartesiana é com base nas coordenadas cartesianas e a representação polar é com base nas coordenadas polares do número complexo. E elas são equivalentes. E aqui nós temos o que foi dito aqui nos slides. Da mesma forma, eu posso utilizar, deixa eu voltar aqui, da mesma forma eu posso utilizar a notação, as relações triangulares para, dadas as coordenadas cartesianas, obter as coordenadas polares. Como é que eu vou fazer isso? Relação triangular do quadrado da hipotenusa, que no caso, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, que no caso são as coordenadas cartesianas. Então, daqui eu tiro que o módulo é dado pela raiz quadrada da soma das coordenadas cartesianas ao quadrado. Da mesma maneira, utilizando as relações de tangente, né, que eu posso obter dividindo-se A por B, o cateto oposto pelo cateto adjacente, então a gente vai ter que θ é dado pelo arco tangente, que eu vou representar pela tangente a menos 1, a tangente inversa, de a parte imaginária do ângulo do número complexo dividido pela parte real do número complexo. Ou de uma maneira genérica, né? Eu posso escrever aqui de uma maneira genérica que o ângulo, ou o módulo do número complexo é dado pela parte real ao quadrado do número complexo, mais a parte imaginária ao quadrado, raiz de tudo isso aí. E de maneira genérica eu posso dizer que o ângulo de um número complexo é dado pela parte imaginária desse número, dividido pela parte real, tomado o arco tangente deste número. Aqui a gente representa também um módulo, que é o R, por essa notação, né, modular, módulo de Z, que é o R, e o ângulo θ a gente também usa essa notação, que é o símbolo de um ângulo aqui, ângulo de Z. Bom, uma outra definição importante é a definição de número complexo conjugado. O complexo conjugado de um número complexo, ele é um número com o sinal da parte imaginária trocado. Então, se o número complexo Z é igual a A mais JB, um número genérico, o seu complexo conjugado é obtido alterando-se o sinal da parte imaginária. Então, aqui é mais, aqui vai ser menos. Então, o número complexo conjugado Z asterisco, que a gente vai representar por este asterisco aqui, é um número com o sinal da parte imaginária trocado. Equivalentemente, usando as relações mostradas anteriormente, isso é igual a alterar o sinal da fase do número na representação polar. Então, se o número Z, representado por A mais B, ele tinha notação E elevado a Jθ, como está mostrado aqui, ó, Z é igual a R, E elevado a Jθ. O seu complexo conjugado é só trocar o sinal do argumento da base de Euler. Então, o complexo conjugado de Z será R, o módulo, E elevado a menos Jθ. Se a gente observar essa notação aqui, ó, ou essa, né, no plano complexo, o complexo conjugado equivale a uma imagem refletida com relação ao eixo horizontal. Então, vamos voltar para a figura. Se a gente tem aqui, ó, o número Z complexo, o seu complexo conjugado, ele tem a mesma parte real, mas tem a parte imaginária de sinal trocado. O que equivale do ponto de vista da representação polar, você tem um ângulo negativo menos θ formado com o eixo real. Duas relações importantes são dadas por estas duas equações aqui, ó. A primeira é que a soma de um número complexo com o seu complexo conjugado
é igual a 2 vezes a parte real deste número complexo. Então é só fazer a soma aqui, ó. A mais A dá 2A, JB menos JB dá 0, então sobra 2A. Mais A é a parte real de Z. Uma outra forma de escrever esta relação, que é mais conhecida, então a gente fala que a parte real de um número pode ser obtida como sendo a soma do número com o seu complexo conjugado dividido por 2. Tá? É só uma forma de reescrever aquela equação. E outra relação importante é a relação do produto entre o número complexo e o seu complexo conjugado. Então, se a gente observar aqui, deixa eu fazer essa operação. Então, se a gente observar, ó, o número complexo Z multiplicado por seu complexo conjugado, se eu usar a notação cartesiana, a gente vai ter desculpa, aqui é menos este produto. Então, eu vou fazer o produto cruzado, vai dar A ao quadrado, A vezes menos JB vai dar menos JAB, JB vezes A vai dar mais JAB, e JB vezes menos JB vai dar menos J ao quadrado, B ao quadrado. Como J ao quadrado é igual a raiz de menos 1 ao quadrado, que vai dar menos 1, deixa eu fazer aqui, ó. Então esse cancela com esse, vai ficar A ao quadrado, menos 1 ao quadrado, desculpe, menos 1 vezes B ao quadrado. Então, Z vezes Z complexo conjugado é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado. Mas dessa relação aqui, ó, eu tenho então que A ao quadrado mais B ao quadrado é o módulo ao quadrado. Então, a gente tem a relação genérica de que um número multiplicado pelo seu complexo conjugado é igual ao seu módulo, ao quadrado. Bom, eu também posso pensar, observando o ângulo do número, a gente chega a algumas relações e identidades úteis. Então, por exemplo, ó, o número menos 1, se você observar ele aqui, ó, na figura, no plano complexo, ele faz um ângulo de π com o eixo real, ou um ângulo de menos π com o eixo real também. Então, esse número aqui ele pode ser representado por um módulo unitário, que é o valor da distância do ponto até a origem, tem a unidade, né, de distância, e um ângulo π ou um ângulo menos π. Ou seja, eu posso representar esse número menos 1, como sendo o número menos 1, ele pode ser representado como sendo um número complexo com módulo unitário e ângulo π, assim como ele pode ser representado por um módulo unitário e o ângulo menos π, de tal maneira que eu tenho a identidade de que E elevado a J a mais ou menos Jπ é igual a menos 1. Mas se a gente observar na figura novamente, o ângulo π é igual ao ângulo π somado com 2π, que é uma volta completa. Então, se eu tenho π e dou uma volta completa de novo, que é 2π, eu fico com 3π. Se eu dou outra volta completa, eu tenho 2π mais 2π mais π igual a 5π e assim por diante. Da mesma forma, eu tenho para menos π. Menos π, eu dou uma volta completa no sentido horário, eu tenho menos 2π somado a menos π, que dá menos 3π. Se eu der outra volta, eu tenho menos 2π, menos 2π, menos π, dá menos 5π. De tal maneira que, de forma genérica, eu vou ter a identidade, ela vai ser válida para qualquer múltiplo de π, múltiplo ímpar de π. Então, esta relação ela é válida para qualquer n ímpar,
E elevado a mais ou menos jnπ vai ser igual a menos 1 para qualquer n ímpar. Se a gente observar também os números 1, o número j imaginário puro e o número menos j imaginário puro, usando essas relações desses ângulos, a gente chega a identidades semelhantes. No caso aqui, para o número 1, eu tenho qualquer múltiplo de 2π. Então vamos voltar para a figura. Eu tenho aqui, ó, o número 1, ele é um vetor complexo, no plano complexo, de módulo unitário e ângulo zero, com o eixo real, ou se eu der uma volta completa, ângulo 2π, se eu der outra volta completa, ângulo 4π e assim por diante. Ou da mesma maneira, uma volta completa no sentido horário é menos 2π, menos 4π. Então qualquer múltiplo par de π, ou qualquer múltiplo inteiro de 2π, eu vou ter a representação do número 1. Portanto, ó, a relação geral é esta que está mostrada aqui, ó. O E elevado a mais ou menos J2nπ é igual a 1 para n inteiro. E no caso dos ângulos dos números J e menos J, eu tenho, ó, π sobre 2, J forma um ângulo de π sobre 2. Se eu der outra volta, eu tenho 2π mais π sobre 2, que dá 3π sobre 2. 5π sobre 7π sobre 2 e assim por diante. Então, para J, eu vou ter a relação mais J, quando eu tiver um ângulo positivo, então E elevado a mais J múltiplo de π sobre 2, ele vai ser igual a mais J para n igual a 1, 5, 9, 13, e vai ser igual a menos J para n igual a 3, 7, 11, 15. Da mesma forma, E elevado a menos J múltiplo de π sobre 2, eu vou ter menos J para n igual a esse conjunto, e mais J para n igual a este conjunto aqui. Então essas relações, elas fornecem identidades úteis para a simplificação de algumas relações que a gente vai usar mais para frente. Tem alguns exemplos aqui que vocês podem encontrar na apostila que eu vou disponibilizar. Eu não vou entrar em detalhes, mas é mostrando como você alterar as relações, as representações polares e cartesianas de um número complexo, tá? Quando eu vou fazer operações com número complexo, por exemplo, a operação de soma ou subtração, estas duas operações, soma e subtração, elas são melhor realizadas, são mais facilmente realizadas quando você tem a representação cartesiana. Então, por exemplo, dados esses dois números Z1, 3 mais J4, e Z2, 2 mais J3, que são também representados por essa notação polar, dadas por essas duas equações, é mais fácil eu somar então os números quando eles estiverem na representação cartesiana. Então, Z1 mais Z2 vai ser 3 mais J4 mais 2 mais J3. Por que é mais fácil? Porque eu simplesmente somo as partes real e as partes imaginária individualmente. E tenho aqui a representação do número complexo, que é a soma desses dois números Z1 e Z2. Já no caso da multiplicação, é mais simples a gente fazer, mais conveniente a gente fazer a multiplicação de dois números complexos quando utilizamos a representação polar. Por quê? Então, supõe esses dois números genéricos aqui, Z1 e Z2, Z1 dado por R1 elevado a J θ 1 e Z2 por R2 igual por R2 elevado a J θ 2. Se eu quiser multiplicar o Z1 vezes Z2, então eu tenho este produto aqui, ó. Então, qual é a vantagem? Eu multiplico os módulos, então o resultado do módulo desse produto vai ser R1 vezes R2, e eu simplesmente somo as fases, ó, θ1 mais θ2. Então, é o produto dos módulos e a soma das fases.
Se eu fosse fazer a multiplicação na representação cartesiana, eu teria que sair fazendo a multiplicação distributivamente. Da mesma maneira, a divisão de dois números também é simplificada com essa notação. Então eu tenho a divisão de dois números Z1 e Z2, o módulo vai ser a divisão dos módulos, e a fase, quando eu troco de lugar um expoente, né, uma exponenciação, quando ela sobe para o numerador, ela muda de sinal. Então, isso equivale a, quando eu divido dois números complexos, o módulo é dividido um pelo outro e a fase é a subtração do numerador pelo denominador. Pela fase do numerador, desculpa, é a subtração da fase do numerador pela fase do denominador. Potenciação e radiação também são mais conveniente. É mais conveniente utilizar a coordenada polar. Por quê? Potenciação de um número complexo é simplesmente a potenciação do módulo e o produto da fase. Então, z elevado a n vai ser o módulo r elevado a n, e a fase vai ser n θ, n vezes a fase do número original, assim como a radiciação. Aqui também são exemplos de como fazer conversão, de como fazer operações. Então, dados dois números aqui, eu não vou responder não, vou deixar para vocês observarem, mas dados esses dois números complexos, representados na forma polar, se eu quiser a soma deles, como a gente já falou, é melhor transformá-los para a forma cartesiana. Então, converte os dois números para a forma cartesiana. Como é que converte? Usando a expressão de Euler. A expressão de Euler é elevado a jθ igual a cosseno de θ mais j seno de θ. Então, eu transformo para a representação cartesiana e aí é só somar as partes real e imaginária individualmente. Já no caso da divisão, eu utilizo a própria notação polar, que está representada aqui na solução deste exemplo. No caso aqui de uma razão de dois números complexos, né? Então suponha que x de ômega é uma função de uma variável real ômega. Então veja que isso aqui é um número complexo representado por uma variável ômega. Isso aqui é outro número complexo representado por outra variável, também por uma variável ômega, né? Então isso aqui é uma função de ômega, mas é dado pela divisão de dois números complexos para cada valor de ômega. A gente vai ver que isso aqui é nada mais do que uma transformada de Fourier na forma de divisão de polinômios. Isso aqui é um polinômio de primeiro grau, isso aqui também é um polinômio de primeiro grau. Então, se eu quiser representar esta função na forma cartesiana, eu tenho que manipular a equação de tal maneira a ter uma parte real e uma parte imaginária. Então, só para a gente ver como é que eu poderia fazer isso aqui. Então, só para ter uma noção de como a gente podia fazer essa relação, então nós temos a função x de ômega igual a 2 mais j ômega sobre 3 mais j 4 ômega. Como eu quero representar na forma cartesiana, eu vou ter que multiplicar pelo complexo conjugado do denominador. Então, quem é o complexo conjugado do denominador? 3 menos j4 ômega, e eu multiplico no numerador e no denominador. Bom, fazendo isso, eu tenho o produto na parte superior, que vai dar 3 vezes 2, 6, menos j, 8 ômega, mais j, 3 ômega, mais j ao quadrado dá menos 1 com esse menos daqui, vai dar mais 4 ômega ao quadrado. E no denominador eu tenho um número complexo
multiplicado pelo seu complexo conjugado. Pela relação que a gente obteve anteriormente, isso aqui é igual ao módulo ao quadrado do número. O módulo ao quadrado é a soma da parte real ao quadrado mais a parte, vou riscar aqui, a parte imaginária ao quadrado. Então eu posso reescrever a equação como sendo 6 menos J5 ômega mais 4 ômega ao quadrado, dividido por 9 mais 16 ômega ao quadrado. Bom, então eu separo agora as partes real e imaginária. A parte real é tudo que está multiplicado, tudo que não está multiplicado por j, e a parte imaginária é tudo que está multiplicado por j. Então eu tenho 6 mais 4 ômega ao quadrado dividido por 9 mais 16 ômega ao quadrado menos j 5 ômega dividido por 9 mais 16 ômega ao quadrado. Então, as partes real, vou chamar de x de r, de x de ômega, a parte real será 6 mais 4 ômega ao quadrado dividido por 9 mais 16 ômega ao quadrado. E a parte imaginária, que eu vou chamar de x de i de ômega, será menos 5 ômega sobre 9 mais 16 ômega ao quadrado. E aí a gente usou essa relação aqui para obter as partes real e imaginária de uma função de números complexos, um polinômio de números complexos. Bom, aí tem outras relações aqui que a gente pode obter a forma polar com ângulo e fase. Eu sugiro que vocês façam como atividade para entender a manipulação melhor. E a gente vai falar sobre senoides e sua relação com números complexos. Uma senoide ela pode ser representada genericamente como tendo uma amplitude C, uma frequência de periodicidade e uma fase, que é o ângulo inicial da senoide, tá? Dado em graus ou radianos. Lembrar que 180 graus é igual a π radianos. Bom, como a gente tem essa relação, cosseno de φ, que é igual a cosseno de φ mais 2nπ, qualquer múltiplo de 2nπ que eu some a fase, o cosseno não muda para qualquer múltiplo inteiro de 2π, então a gente vê que a senoide se repete a cada 2π. Portanto, ela tem um período, o ângulo dela varia de 2π radianos para t múltiplos de 1 sobre f0. Então, esse período de repetição se chama t0 e é o intervalo de repetição. E a gente pode representar, está cortado aqui, mas t0 é igual a 1 sobre f0. É o inverso da frequência de repetição, ou da frequência fundamental. Bom, a gente pode também representar a frequência em frequência angular, que é dada por radianos por segundo, que a gente representa por ômega 0, onde a relação é ômega 0 igual a 2πf0. Isso aqui vocês já devem saber, né? Então, de uma maneira genérica, eu posso reescrever a equação da senoide como sendo c cosseno de ômega 0t mais θ. E eu posso obter o período a partir da frequência, que é 1 sobre f0, ou, usando essa relação entre frequência angular e frequência em Hertz, 2π sobre ômega 0. Assim como a frequência ômega 0 é 2π sobre t0, né? Então tem uma figura aqui, que está mostrado a senoide de fase nula, então essa é a primeira figura, uma senoide com uma fase θ qualquer, na verdade π sobre 2, né? E outra senoide aqui, com uma defasagem de 60 graus, tá? Então, cosseno de ômega t menos 60 graus. Então, a defasagem da senoide implica em um deslocamento temporal do gráfico. Bom, a gente pode representar alternativamente a senoide como sendo essa soma aqui, usando as relações trigonométricas de cosseno, cosseno de A mais B é cosseno A, cosseno B, menos seno A, seno B. Então a gente chega nessa representação.
Veja que essa representação tem uma similaridade com a representação de Euler. Por conta dessa similaridade, existe uma relação entre as senoides e os números complexos. Tá? Eu vou chamar A, no caso aqui, de C cosseno de θ, e B de menos C seno de θ. De tal maneira que, como isso aqui e isso aqui tem semelhança com o A e B que a gente usou para representar o número complexo, eu posso dizer, portanto, que C é o módulo, né, é uma hipotenusa, e θ é o arco tangente, só que agora eu tenho um sinal negativo aqui por conta dessa representação aqui, tá? Essa representação, ela usou um sinal negativo aqui, portanto apareceu esse sinal negativo na parte B. Portanto, C e θ são o módulo e o ângulo de um número complexo. Como eu tenho o B está negativo aqui, então eu posso dizer que C e θ são, respectivamente, o módulo e o ângulo de um número complexo. Mas que número complexo? Um número complexo representado por A menos JB. A menos JB. Esse menos apareceu por conta desse negativo aqui. Então, eu posso representar uma senoide como sendo um vetor que altera seu valor periodicamente. Então, esse vetor que gira, um vetor girante, por quê? Porque a senoide ela é uma função que varia ao longo do tempo. Então, o vetor tem que variar o ângulo ao longo do tempo. Esse vetor variante ele é chamado de fasor complexo. Complexo porque ele pode ser representado por um número complexo. Então, ele é um fasor, um vetor girante. E aqui está a representação do fasor, que é um vetor com um giro periódico, e o ângulo inicial do vetor é dado por θ, né? Que é obtido a partir desta relação da parte menos a parte imaginária dividido pela parte real. E aqui é só um exemplo de como você pode converter um número em um fasor, né? Fazendo as relações triangulares. Não vou mostrar isso não. E por fim, quero mais uma vez deixar registrado que essa é uma relação que nós vamos utilizar muito, que é a relação de Euler, a fórmula de Euler, que é elevado a jφ é igual a cosseno de φ mais j seno de φ, e é elevado a menos jφ é cosseno de φ menos j seno de φ. Então, essas relações são importantes porque a gente tem outra representação para o cosseno. Deixa eu só fazer aqui para a gente entender. Então, eu tenho... vou reescrever aqui as relações de Euler. E elevado a j, um ângulo φ qualquer, é igual ao cosseno do ângulo φ mais j seno do ângulo φ. E E elevado a menos jφ é cosseno φ menos j seno φ. Se eu pegar essas duas equações e somá-las, então eu vou ter E elevado a jφ mais E elevado a menos jφ no primeiro termo da equação. Vou ter 2 vezes o cosseno de φ, e esse se cancela com esse, e eu vou ter isso aqui. Então daqui eu posso tirar a relação de que cosseno do ângulo qualquer é elevado a j do ângulo, é elevado a j ângulo, mais é elevado ao seu complexo conjugado, ou seu complexo conjugado, dividido por 2. Então essa é a primeira relação. Se eu pegar essas duas equações e subtraí-las, vou reescrevê-las, é elevado a menos jφ cosseno de φ menos j seno de φ, e eu vou subtraí-las. Então eu vou ter E elevado a jφ menos E elevado a menos jφ. Cosseno menos cosseno vai dar 0, e aqui vai sobrar mais j seno menos j seno vai dar mais 2j seno de φ. E, portanto, eu vou tirar a relação de que o seno de um ângulo φ também pode ser representado por E elevado a j menos E elevado a jφ sobre 2j. Então, essas duas representações alternativas para o cosseno vão ser bastante utilizadas na nossa disciplina, e eu sugiro que vocês nunca esqueçam dela.
Bom, e aqui eu termino a parte dos fundamentos matemáticos e na próxima aula nós vamos ver a introdução aos sinais e sistemas. Então, muito obrigado e a gente se encontra.